Uma nova lei aprovada recentemente no Senado vai trazer benefícios para mais de 50 milhões de jovens de 15 a 29 anos. Trata-se do Estatuto da Juventude, um marco na história dos jovens brasileiros. A proposta levou 9 anos para ser aprovada. Quando entrar em vigor, vai assegurar direitos referentes ao desenvolvimento integral do jovem e fortalecer as políticas públicas existentes e implementar as que ainda não foram asseguradas. Incentiva a educação, a arte, cultura, esporte, lazer, entretenimento, capacitação profissional, estímulo ao ingresso no mercado profissional, combate à violência, entre outras ações, fazem parte do Estatuto da Juventude, que é o tema do programa Inclusão que começa agora. O Estatuto da Juventude foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e seguiu direto para o plenário do Senado após um acordo entre líderes de partidos e presidentes das comissões por onde o projeto tramitaria. Durante a discussão do projeto na comissão, os senadores aprovaram 4 emendas ao substitutivo apresentado pelo relator, senador Paulo Paim. São justamente as questões mais polêmicas do projeto. Uma delas é a meia entrada em eventos culturais, artísticos e esportivos para jovens comprovadamente carentes. Houve consenso entre os parlamentares. Eu concedo a palavra ao senador Paulo Paim para proferir o seu novo relatório. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o debate do Estatuto da Juventude está há mais de 10 anos na casa. Eu quero dizer com muita alegria que recebi, eu diria aqui sem medo de errar, manifesto de todos os partidos e, simbolicamente, eu digo da Juventude do PMDB, porque Vossa Excelência é o presidente da comissão, de todos os partidos pedindo a aprovação do Estatuto urgentemente. Muitos deles, eu sei que a Juventude do PMDB, Vossa Excelência acompanhou, inclusive tiveram junto ao senador Renan Calheiros pedindo a aprovação. Como o Estatuto foi amplamente debatido, foram, eu diria, quase que uma centena de audiências públicas por todo o país e aqui também na Câmara e no Senado. Eu quero de pronto cumprimentar a deputada Manuela, que foi a relatora primeira na Câmara dos Deputados, cumprimentar naturalmente o autor do projeto original, que Vossa Excelência já leu, cumprimentar o senador Rodolfo Rodrigues, que fez um excelente trabalho aqui na CCJ, e nós, presidente, e eu vou direto para a análise, e na hora que nós tivermos número suficiente, que Vossa Excelência entender, eu me submeto à votação, que, como acordamos na semana passada, o importante hoje é a aprovação do Estatuto, que é uma expectativa de todo o povo brasileiro. Bom dia, presidente Valdir Moca, senhoras e senhores senadores. Eu só quero me antecipar a dizer que faço parte do acordo com Vossa Excelência, que a Comissão de Educação está presente, não tendo necessidade de levarmos esse relatório, proferir novamente um outro relator, porque essa matéria já está exaurida e nós temos que ganhar tempo. Então, conforme solicitação de Vossa Excelência, a nossa comissão está de comum acordo. O que for aprovado aqui hoje também está sendo aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Obrigado. Senador Ciro Miranda, quero lhe dizer que é importante esse desprendimento, né? Os jovens estiveram com a gente, o senador Paulo Paim se esforçou nesse texto, que eu imagino e que representa realmente o consenso. Na verdade, eu vou comentar aqui, foram 3 questões mais polêmicas. Eu botaria uma quarta e vou explicar por quê. A primeira delas é a questão da idade. Havia um debate se deveria ser de 15 a 29 ou de 18 a 29. A legislação internacional, toda ela vai na linha de 15 a 29. Mas aqui no Brasil, nós temos o ECA, né, que diz que até os 18 anos. Então, havia uma preocupação que uma lei não ficasse se sobrepondo à outra. Importante dizer, esse estatuto, esse substitutivo foi construído pela sociedade civil, principalmente a juventude, com a participação do Executivo, para evitarmos vetos, e, eu diria, homens e mulheres de todos os partidos. Aí foi construída de forma coletiva uma redação que diz que fica de 15 a 29, mas vai prevalecer sempre a lei que mais beneficiar o jovem. Senador Wellington Dias. Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez agradecer à comissão
pela possibilidade de termos aí essa oportunidade desse entendimento e parabenizar aqui o senador Paulo Paim, que eu quero aqui dar o testemunho. Esse período teve dialogando com todos os setores para que pudéssemos ter aí as condições de um lado, manter aquilo que é a essência, que é o mais importante do projeto. Para discutir, a nossa vice-presidente aqui, senadora Vanessa Graziotin. Gostaria somente de cumprimentar o senador Paim e extensivo também aos demais relatores, a deputada Manuela na Câmara e aqui o senador Randolph. E dizer, senhor presidente, que eu considero esse um momento muito importante. O Estatuto da Juventude, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente têm sido, sem dúvida nenhuma, instrumentos importantes de garantias, não só dos direitos dessas parcelas importantes da sociedade, mas também de inserção dessas parcelas no processo social brasileiro. E com a juventude não pode ser diferente. Eu acho que o país que cuida da sua juventude, que cuida das suas crianças, dos seus adolescentes, é um país que tem, sem dúvida nenhuma, um futuro brilhante. E cumprimentar o senador Paim, senador, pela capacidade de negociação. Nós estamos aqui votando uma matéria muito importante sem qualquer conflito. Por quê? Porque todas as reivindicações da juventude brasileira aqui estão inseridas. Vou colocar em votação o parecer do senador Paulo Paim, que, na verdade, aceitou e incorporou no texto as 4 emendas do senador Wellington Dias, que passam, né, a fazer parte desse relatório. Então, em votação, o parecer que conclui pela aprovação do PLC número 98 de 2011, na forma do substitutivo que apresenta com as 4 emendas oferecidas pelo senador Wellington Dias. Senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Um acordo entre líderes partidários e presidentes das comissões permanentes tornou o projeto do Estatuto da Juventude matéria pronta a ser votada em plenário. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram o requerimento de urgência e concluíram a votação. Então, em discussão, o requerimento de urgência. Encerrada a discussão, em votação, o requerimento de urgência. Senhores senadores, senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. Bem, presidente. Otimistas com a aprovação do substitutivo do senador Paulo Paim, parlamentares e representantes de 43 entidades de jovens seguiram para o gabinete do presidente Renan Calheiros. O grupo pediu prioridade na votação do projeto em plenário. Solidário ao tema e defensor do Estatuto da Juventude, Renan Calheiros prometeu empenho para que a matéria seja logo apreciada. Ao final do encontro, o presidente foi aplaudido pelos jovens. Presidente, qual a importância do Estatuto da Juventude? É muito importante. O Senado, como você sabe, está demonstrando que é possível, sim, votar leis para o povo com a agilidade que a sociedade cobra. Dentre elas, o Estatuto da Juventude, que vai definitivamente consolidar uma política de Estado para a juventude no Brasil. O que o senhor assinalaria assim, de mais importante dentro do Estatuto, além da educação, enfim? O que o senhor poderia destacar? O Estatuto é muito importante como um todo. Esse ano é o Ano Internacional da Juventude. Nós vamos ter eventos mundiais no Brasil e nós não poderemos perder a oportunidade de resgatar o Estatuto como uma fundamental política de Estado para a juventude brasileira. De modo que ele, no todo, é muito importante e é fundamental. Nós vamos votar a urgência e tão logo votemos a urgência, ele constará da pauta, o que significa dizer que ele vai ser apreciado rapidamente se não houver objeção do plenário, e acredito que não haverá objeção do plenário, porque ele ainda vai ter
que ser votado em última instância na Câmara dos Deputados. Mas o senhor está confiante, né? Estou muito confiante. Encontro muito positivo, presidente muito receptivo, conversando com todas as juventudes partidárias, conversando com os movimentos sociais ligados à juventude. Enfim, acho que o senador Randolfo Rodrigues do PSOL, que foi o primeiro relator na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Paulo Paim, que foi agora na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais, nosso relator. Enfim, nosso presidente Renan Calheiros presente e nos prometeu articular com os líderes das outras bancadas para que hoje no plenário nós não tenhamos nenhum problema na aprovação desse estatuto. O que você apontaria de mais importante dentro do estatuto? Então, primeiro é um marco histórico na juventude brasileira, depois de 9 anos tramitando no Congresso Nacional, o Estatuto da Juventude ser aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais e também o requerimento de urgência para ir para o plenário ainda hoje do Senado Federal. São vitórias significativas no Estatuto, na pauta da cultura, na pauta do lazer, na pauta da meia passagem, na área da saúde, que regulamenta os direitos para a juventude brasileira, esse segmento de 15 a 29 anos, que representa hoje 50 milhões de jovens brasileiros no nosso país. A importância do Estatuto é porque ele vai, de fato, colocar direitos que até então não estavam colocados em lugar nenhum. A gente sabe que o jovem, esse segmento de 15 a 29 anos, mas em lugar nenhum dizia onde é que está o seu direito à educação, o direito à cultura, ao trabalho, etc. A aprovação do Estatuto da Juventude pelo plenário do Senado representou um dia histórico para a juventude brasileira, que passa a ter vários direitos assegurados, qualidade de vida e inserção social por meio de uma lei específica, própria aos jovens. Representantes de vários movimentos estudantis comemoraram ao lado de senadores a aprovação do Estatuto. O Estatuto cria 2 estruturas institucionais para serem responsáveis por políticas voltadas aos jovens, a Rede e o Sistema Nacional de Juventude. A aprovação da proposta no plenário do Senado foi comemorada por todos. Agora o novo texto segue para ser votado na Câmara dos Deputados e, em seguida, sancionado pela presidente Dilma. Agora passamos à votação do substitutivo em turno suplementar. Os senhores senadores que aprovam o substitutivo em turno suplementar permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo em turno suplementar. A proposta foi aprovada em plenário na forma de substitutivo do senador Paulo Paim. Com 48 artigos, o Estatuto da Juventude assegura à população de 15 a 29 anos acesso à educação, profissionalização, trabalho e renda. Cumprimentando a senadora Ana Amélia, cumprimentando nossos relatores, o Randolfo e, sobretudo, senador Paim, senador Moca, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, onde a matéria foi debatida com maior ênfase, e ele soube trabalhar no sentido de costurar um bom acordo para que estivéssemos aqui no dia de hoje votando essa matéria. Senador Romero Jucá. Senhor presidente, apenas para registrar também a nossa satisfação, o nosso compromisso com o Estatuto da Juventude e registrar o grande entendimento que foi construído hoje aqui, beneficiando os jovens de todo o Brasil. Saudar a emenda da senadora Ana Amélia, o trabalho do Ministério da Cultura, enfim, da Secretaria da Juventude, dos partidos políticos como o PMDB Jovem, que interagiram nesse trabalho. Enfim, foi uma conquista de todos e mostra a maturidade da construção política do Senado, beneficiando a todos os jovens. Eu queria agradecer a todos os líderes que votaram a favor dessa emenda. Queria agradecer em nome do senador Ciro Miranda e também especialmente dedicar a esse resultado aos jovens, aos estudantes que batalharam tanto por esse dia tão importante de aprovar o Estatuto da Juventude. Agradecer o senador Paulo Paim pela compreensão, pela forma como conduziu esse assunto, deputada Manuela Dávila, mas, sobretudo, dedicar esse resultado ao empenho que todos os trabalhadores em cultura do Brasil fizeram. Os senadores retiraram do projeto os pontos mais polêmicos, entre eles a meia entrada nos ingressos da Copa e das Olimpíadas. Limitaram em 40% bilhetes de meia entrada em eventos culturais e esportivos, mas mantiveram o benefício de bolsas de estudo em programas de expansão do ensino superior, além de 2 assentos gratuitos em transportes interestaduais para jovens de baixa renda. Agradeço a todos a tolerância, a compreensão
e digo à juventude brasileira, e a todos os setores que, de uma forma ou de outra, colaboraram com a construção desse documento. Esse documento, o Estatuto da Juventude, não é de deputados e senadores. Esse instrumento é um instrumento da juventude brasileira. Vida longa à juventude brasileira. Parabéns à Câmara e ao Senado da República. A aprovação da proposta do Estatuto da Juventude foi comemorada pelos senadores e pelas entidades que representam os jovens de todo o país. E no próximo bloco, uma entrevista com o relator do Estatuto da Juventude, que é o senador Paulo Paim.